Prepare-se para um dos momentos mais emocionantes da TV brasileira. O que era para ser apenas uma conversa entre Luciano Huck e Whindersson Nunes acabou se transformando em um instante inesquecível, que deixou todo mundo sem palavras. Luciano, acostumado a lidar com grandes histórias, não conseguiu segurar a emoção e chorou ao vivo, surpreendendo a todos no estúdio. Mas o que realmente deixou o público em choque foi a resposta de Whindersson. Algo tão profundo e sincero que tocou milhares de pessoas. Quer saber o que aconteceu? Então fica comigo até o final, porque essa história vai te arrepiar. Mas antes de revelar essa história emocionante, eu quero saber a sua opinião. Você já acompanhou momentos marcantes do Whindersson na TV? Comenta aqui embaixo o que você acha dele. Ah, e não esquece, deixa o like no vídeo para que mais pessoas possam ver essa história, compartilha com seus amigos. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui, você sempre encontra as histórias mais emocionantes do mundo dos famosos. Então, já ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Tudo aconteceu em um programa especial apresentado por Luciano Huck, onde o Whindersson Nunes foi convidado para uma conversa sincera sobre sua vida, carreira e os desafios que enfrentou nos últimos anos. Desde o momento em que entrou no palco, dava para perceber que aquele não seria um bate-papo comum. Whindersson estava visivelmente reflexivo, e Luciano, que sempre conduz suas entrevistas com muita sensibilidade, parecia já sentir que algo profundo viria daquela conversa. A plateia assistia atentamente enquanto Luciano começava a fazer perguntas sobre os altos e baixos da vida do humorista. Ele falou sobre sua trajetória, os momentos difíceis, as superações e o que o motivava a seguir em frente. Mas foi quando Luciano fez uma pergunta específica que tudo mudou. A resposta de Whindersson foi tão inesperada e carregada de emoção que o silêncio tomou conta do estúdio. Todos ficaram vidrados, tentando absorver o que ele havia acabado de dizer. O impacto foi imediato, e o próprio Luciano Huck não conseguiu esconder a emoção. Luciano Huck, com seu jeito sempre acolhedor, olhava para Whindersson com atenção, ouvindo cada palavra com verdadeiro interesse. O humorista já havia compartilhado histórias marcantes, mas parecia que havia algo mais profundo ali, algo que ainda não havia sido dito. O público sentia essa energia no ar, como se estivesse prestes a testemunhar um daqueles momentos raros em que a televisão consegue capturar a essência real de alguém. Foi então que Luciano fez uma pausa, olhou nos olhos de Whindersson e perguntou com a voz carregada de curiosidade e emoção: Whindersson, depois de tudo que você já passou, as dores, as perdas, as dificuldades, o que ainda te faz seguir em frente? Naquele instante, o estúdio inteiro ficou em silêncio. Era como se todos ali soubessem que a resposta não seria algo simples ou ensaiado. Whindersson respirou fundo, baixou o olhar por um segundo e esboçou um leve sorriso triste, daqueles que misturam lembranças boas e dolorosas ao mesmo tempo. Luciano Huck manteve os olhos fixos nele, esperando sem pressa. A plateia também estava imóvel, sentindo o peso daquela pergunta. Afinal, Whindersson Nunes já havia compartilhado publicamente várias dificuldades que enfrentou, desde sua luta contra a depressão até as perdas que marcaram sua vida. E foi nesse clima de pura expectativa que Whindersson finalmente levantou os olhos e começou a responder. Mas ninguém ali estava preparado para o que ele diria a seguir. Whindersson respirou fundo e ficou em silêncio por alguns segundos. O público estava vidrado, esperando para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, com a voz um pouco embargada, ele começou a falar, e cada palavra que saía da sua boca parecia carregar o peso de tudo o que ele já viveu. Sabe, Luciano, tem dias que eu acordo e me pergunto qual o sentido de tudo isso. Depois de tudo que passei, das perdas que sofri, das batalhas internas que ainda enfrento, às vezes parece que é difícil seguir em frente. Mas aí, eu lembro de uma coisa. Eu lembro de todas as pessoas que me mandam mensagem dizendo que riram em um dia ruim por causa de um vídeo meu.
Lembro das vezes em que subi num palco achando que não ia conseguir, mas saí de lá vendo gente chorando de rir. E aí eu percebo que mesmo com todas as dificuldades, eu ainda consigo fazer as pessoas felizes. E isso me faz continuar. Nesse momento, a câmera focou em Luciano Huck, que já estava visivelmente emocionado. Ele engoliu em seco, tentando segurar as lágrimas enquanto Whindersson continuava sua fala. Muita gente acha que dinheiro, fama, sucesso resolvem tudo. Mas não resolvem. Eu já tive tudo isso e, mesmo assim, já me senti vazio. O que realmente me mantém de pé não é o que eu conquistei. É saber que minha existência, de alguma forma, torna a vida de alguém um pouquinho melhor. E se eu puder continuar fazendo isso, então vale a pena seguir em frente. A plateia estava em silêncio absoluto. Não era o tipo de resposta que alguém esperaria de um humorista acostumado a fazer piadas e arrancar gargalhadas. Mas ali, diante de milhões de espectadores, Whindersson estava mostrando um lado seu que poucas pessoas conheciam. Luciano Huck, com a voz trêmula, tentou responder, mas teve que parar por um instante para respirar fundo. Ele olhou para Whindersson e, com os olhos cheios de lágrimas, disse apenas: "Cara, que resposta linda." E foi nesse momento que Luciano não conseguiu mais segurar e começou a chorar ao vivo. O que aconteceu depois emocionou ainda mais quem estava assistindo. Luciano Huck abaixou a cabeça por um momento, respirando fundo, tentando conter a emoção. Mas não conseguiu. Ele levantou os olhos novamente e seus olhos já estavam cheios de lágrimas. O público percebeu na hora que aquele não era um choro forçado ou ensaiado. Era uma reação genuína, um sentimento que transbordou ali, ao vivo, diante de milhões de espectadores. A plateia, que até então estava em silêncio absoluto, começou a murmurar baixinho. Algumas pessoas também secavam os olhos discretamente. O estúdio inteiro estava tomado por um clima diferente. Um misto de surpresa, admiração e empatia. Luciano tentou falar, mas sua voz falhou. Ele passou a mão no rosto, sorriu de forma emocionada e disse: "Desculpa, gente. É que essa resposta mexeu muito comigo." Whindersson, que já estava visivelmente tocado com a situação, deu um sorriso tímido e disse: "Ô, Luciano, não precisa pedir desculpa, não. A gente passa a vida achando que tem que ser forte o tempo todo, né? Mas às vezes, ser forte também é deixar as emoções virem." Essa frase foi o suficiente para que mais gente na plateia começasse a enxugar os olhos. Era como se Whindersson tivesse dito exatamente o que muitas pessoas precisavam ouvir. Luciano Huck balançou a cabeça concordando e olhou para a plateia por um instante. Depois, voltou-se para Whindersson e disse: "Cara, eu já entrevistei muita gente. Já ouvi muitas histórias emocionantes aqui. Mas poucas vezes vi alguém falar com tanta verdade e tanta entrega como você falou agora. De verdade. Obrigado por isso." Whindersson sorriu, um sorriso sincero, mas ainda com os olhos brilhando. O público começou a aplaudir, primeiro de forma tímida e depois em um coro emocionante. Era um reconhecimento não apenas pela resposta dele, mas por tudo o que ele representava. Os aplausos duraram longos segundos. E nesse momento, dava para ver nos olhos de Whindersson que, apesar de tudo o que já passou, ele sabia que estava no caminho certo. Mas o que aconteceu depois deixou o público ainda mais surpreso. Assim que os aplausos começaram, a emoção tomou conta do estúdio. Primeiro, foram algumas palmas tímidas, mas em segundos, o público inteiro se levantou e começou a bater palmas de pé. O barulho ecoava pelo auditório, e a energia era algo que dava para sentir até mesmo através da tela. As câmeras captaram o rosto de várias pessoas na plateia. Algumas estavam sorrindo com os olhos brilhando, enquanto outras não conseguiam segurar as lágrimas. O impacto daquelas palavras foi imediato. Não era apenas mais uma entrevista. Era um momento que ficaria marcado na memória de todos que estavam ali. Os convidados do programa também ficaram visivelmente tocados.
Um cantor famoso que estava no palco junto com Whindersson balançou a cabeça em sinal de respeito e enxugou discretamente os olhos. Uma atriz, sentada na primeira fileira, colocou a mão no peito e sussurrou algo para a pessoa ao lado, como se estivesse tentando expressar o que sentia, mas sem encontrar as palavras certas. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Whindersson Nunes começou a aparecer entre os assuntos mais comentados. Pessoas de todo o Brasil comentavam sobre a entrevista, compartilhando trechos do vídeo e escrevendo mensagens como: "Esse cara é gigante, que alma linda." "Chorei junto com o Luciano Huck. Que resposta incrível." "Whindersson, você não tem ideia do quanto suas palavras ajudaram muita gente hoje." Luciano Huck, ainda emocionado, olhou para a plateia e percebeu que aquele momento não tinha tocado apenas a ele, mas a todos ali. Ele respirou fundo, voltou a olhar para Whindersson e disse: "Meu irmão, eu acho que você acabou de dar uma lição para o Brasil inteiro." Whindersson apenas sorriu, abaixou a cabeça por um instante e agradeceu. Mas o que aconteceu depois fez a internet explodir ainda mais. Assim que os aplausos começaram a diminuir, Luciano Huck ainda estava visivelmente emocionado. Ele olhou para Whindersson e, por um momento, parecia estar buscando as palavras certas para continuar. Mas antes que ele pudesse dizer algo, a plateia começou a gritar o nome de Whindersson. "Whindersson! Whindersson!" O humorista ficou surpreso com a reação espontânea e sorriu sem jeito, claramente tocado pelo carinho do público. Ele levou a mão ao peito, como quem agradece de coração, e olhou para cima, respirando fundo, como se estivesse absorvendo tudo aquilo. Foi então que Luciano Huck fez algo inesperado. Ele se levantou da cadeira, caminhou até Whindersson e o abraçou forte. O público reagiu imediatamente com mais aplausos e gritos. Foi um daqueles momentos raros de televisão, onde nada parecia ensaiado. Tudo era puro sentimento. Quando Luciano voltou para seu lugar, ele pegou o microfone e disse: "Eu já sabia que o Whindersson era um cara incrível, mas hoje eu vi algo ainda maior. Eu vi um ser humano que, mesmo depois de tanta coisa, ainda tem um coração gigante e uma vontade imensa de fazer o bem. Meu irmão, você não tem ideia de quantas pessoas você impactou com essa resposta hoje." Whindersson olhou para Luciano e, com um sorriso sincero, respondeu: "Luciano, eu só faço o que meu coração manda. Se eu puder ajudar uma pessoa que seja a ter um dia melhor, já valeu a pena estar aqui." A plateia explodiu em aplausos novamente. E foi nesse momento que uma surpresa aconteceu. Um dos convidados do programa, um cantor famoso, pegou o microfone e disse: "Eu acho que depois desse momento, nada mais justo do que homenagear esse cara incrível. Eu quero dedicar essa próxima música ao Whindersson porque ele merece." A banda começou a tocar, e a plateia foi ao delírio. Whindersson, visivelmente emocionado, colocou as mãos no rosto e riu, como quem não acreditava no que estava acontecendo. Aquele momento não era só sobre ele. Era sobre tudo o que ele representava para as pessoas. E enquanto a música tocava, o nome de Whindersson já estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. Mas o impacto dessa entrevista ia muito além da internet. Enquanto o programa ainda estava no ar, as redes sociais já estavam em ebulição. O nome de Whindersson Nunes rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas começaram a compartilhar trechos do momento emocionante, acompanhados de mensagens de carinho, gratidão e admiração pelo humorista. No Twitter, hashtags como #Whindersson Gigante, #Luciano Huck Emocionado e Lição de Vida dominaram os trending topics. Pessoas de todas as idades e até celebridades se manifestaram sobre a entrevista. Um usuário postou: "Nunca pensei que um programa de TV fosse me fazer chorar desse jeito. Que alma linda tem o Whindersson. Você é luz, cara." Outro escreveu: "O Whindersson transformou a própria dor em inspiração para milhões de pessoas. O Brasil inteiro está com você." Famosos também entraram na onda. Um jogador da seleção brasileira repostou um trecho da entrevista nos stories do Instagram e comentou:
Esse cara é diferente. Muito respeito, irmão. Uma atriz renomada escreveu. Essa entrevista foi uma verdadeira lição de vida. Obrigada, Whindersson, por nos lembrar do que realmente importa. No TikTok, vídeos reagindo ao momento viralizaram. Muitos usuários gravaram suas reações assistindo à entrevista, e era impossível não notar a emoção nos olhos de cada um. Algumas pessoas disseram que as palavras de Whindersson chegaram exatamente no momento em que precisavam ouvir algo assim. Já no Instagram, o vídeo do abraço entre Luciano Huck e Whindersson bateu milhões de visualizações em poucas horas. Pessoas deixavam comentários como: "Que momento lindo! Isso foi real! Isso foi verdadeiro!" Essa cena deveria ser exibida nas escolas, uma lição de empatia e força. Enquanto isso, no YouTube, canais começaram a repostar o trecho da entrevista, acumulando milhares de visualizações e comentários emocionados. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de superação, dizendo que se sentiram compreendidas e inspiradas pelas palavras de Whindersson. O impacto foi tão grande que até jornais e portais de notícias publicaram matérias sobre o momento. Títulos como: Whindersson emociona o Brasil com resposta sincera e faz Luciano Huck chorar ao vivo, apareceram nos principais sites do país. E no meio de tudo isso, Whindersson, sempre humilde, fez uma publicação curta no X, antigo Twitter, apenas dizendo: "Só quero que todo mundo fique bem. Só isso." Essa frase, simples, mas cheia de significado, acumulou milhares de curtidas e respostas. O Brasil inteiro estava emocionado. Mas ainda havia um detalhe que fez essa história ficar ainda mais marcante. Com o impacto da entrevista se espalhando por todas as redes sociais, o programa de Luciano Huck chegou ao fim. Mas o eco dessa conversa profunda e emocionante continuou reverberando por muito tempo. O Brasil inteiro estava falando sobre o Whindersson Nunes e a sinceridade de sua resposta, e muitas pessoas estavam refletindo sobre o que ele havia dito. O verdadeiro sentido da vida, o impacto que podemos ter na vida dos outros e como a dor pode ser transformada em algo positivo. Luciano Huck, com a voz ainda um pouco embargada pela emoção, se despediu do público dizendo: "Hoje, mais do que nunca, vimos o poder da humanidade, da empatia e da verdade. Que todos possamos carregar um pouco dessa força do Whindersson em nossos corações." Whindersson, com seu jeito único e leve, agradeceu e disse: "Eu que agradeço, Luciano, e a todos vocês que assistiram e mandaram mensagens de carinho. Isso me faz acreditar ainda mais no poder de fazer o bem e de seguir em frente." Com isso, o programa chegou ao fim, mas o verdadeiro impacto dessa entrevista continuou a ser sentido nas redes sociais, nas conversas entre amigos e na reflexão de muitas pessoas. O que começou como uma simples entrevista se transformou em uma lição de vida, um exemplo de superação, amor e humanidade. Agora eu quero saber de você, que assistiu até aqui. Como as palavras de Whindersson te impactaram? O que você acha que é o verdadeiro significado de seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua opinião e não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Eu quero saber sua opinião e juntos vamos continuar refletindo sobre a importância da empatia, da superação e do amor ao próximo.